Bom, pessoal, agora que nós já passamos por uma aula cheia de conceitos, eu quero um pouco mais de prática. Bem-vindo ao nosso bloco 2. Agora que você já deixou o passado da liderança para trás, agora que você já entendeu que o líder-herói morreu e os superpoderes nasceram, agora vem a parte mais emocionante. Ver isso tudo ganhando carne, ganhando rosto, ganhando gesto, ganhando voz. Mas antes, deixa eu começar com uma pergunta. Você já reparou que a gente vive cercado de influencers? Tem influencer de moda, de viagem, de skincare, de comportamento de pet, de como preparar um café da manhã com leite de aveia e autoestima. Mas agora eu te pergunto, cadê o influencer que lidera? Cadê o influencer que levanta uma equipe? Cadê o influencer que transforma um ambiente de trabalho? A verdade é que muita gente influencia, mas pouca gente sustenta a influência com responsabilidade. Porque o líder que influencia, ele está além de um feed bonito. Ele precisa de coerência, de presença, de coragem para falar e ainda mais coragem para calar-se e ouvir. Na administração, a gente conhece isso como liderança por influência informal. É quando o respeito não vem do crachá, vem da entrega, vem do exemplo, vem da confiança gerada no dia. Peter Northursson, um dos líderes grandes, teóricos da liderança contemporânea, define assim: liderar é um processo pelo qual um indivíduo influencia um grupo para alcançar um objetivo comum. Repare, processo, grupo, objetivo comum, nada ali fala sobre cargo, tudo ali fala sobre impacto. Agora, deixa eu te contar como é sentir liderado por um líder influenciador. Feche os olhos por um segundo. Imagine entrar em um ambiente de trabalho onde o ar está pesado, o time desconectado, ninguém se olha nos olhos. E de repente entra aquela pessoa. Ela não é chefe, mas quando ela chega, as pessoas respiram, os sorrisos voltam, o ambiente se reorganiza. Ela não manda, ela move. Ela não fala alto, ela faz sentido. Ela não precisa dizer que é líder, as pessoas sentem. Isso é influência real, é a influência do novo líder nesse ambiente contemporâneo. E em vez de te dar exemplos óbvios, eu quero que você sinta comigo. Imagine a Rachel Maia, executiva, negra, mulher, ex-CEO da Lacoste no Brasil. Uma líder que, mesmo com toda a autoridade formal, constrói sua presença com gentileza, firme e empatia estratégica. Ela entra numa sala e o clima muda, não porque ela grita, mas porque ela tem algo que os livros chamam de presença executiva e o coração chama de verdade. Ou pense no Edu Lyra, da Gerando Falcões, um menino da periferia que virou uma das maiores lideranças sociais do país. Ele influencia CEOs, bancos, políticos, jovens. Sabe como? Com a verdade, com um sonho tão grande que cabe todo mundo inteiro. Ele não pede autorização para influenciar, ele gera isso com a geração do futuro. E talvez você esteja se perguntando, Maico, mas eu não sou o CEO, eu não fundei uma ONG, eu não sou uma referência em nada. Então deixa eu te contar, você é uma influência ambulante. Todo dia, quando você abre a sua boca, você está influenciando. Toda vez que você reage a um problema, você está formando cultura. Toda vez que você se posiciona, você está dizendo para o mundo como é ser liderado por você. A questão não é se você influencia, a questão é o que você influencia e qual é a intenção. Agora, eu quero explorar com você o que acontece quando o caos chega, quando a pressão aperta, quando tudo é incerto. E você precisa tomar decisões em tempo real, com gente te olhando, com gente dependendo de você.
Porque no fim das contas, liderar é isso, manter a influência até mesmo quando o Wi-Fi cai. Agora, escuta o que eu vou te dizer. Na verdade, anota, grava, repete para você mesmo. Se sua presença não muda o ambiente, a sua ausência também não vai fazer falta. Duro, sim, mas verdadeiro. Porque presença não é estar no lugar, é fazer o lugar ser diferente porque você chegou. É você entrar numa reunião e as pessoas mudarem o tom. É você entrar num grupo e ele ganhar propósito. É a diferença entre estar ocupando um espaço e estar preenchendo um papel. O líder influenciador não precisa dizer que está ali. A atmosfera entrega, a energia muda, o foco volta, a cultura se ajusta. E sabe qual o maior reconhecimento de um líder de verdade? É quando ele se afasta e faz falta, não porque deixaram de cumprir ordem, mas porque perderam a escuta, o apoio, a bússola. Então, nunca se esqueça, a verdadeira liderança não começa no cargo, ela começa no impacto que a sua presença gera quando você entra e quando você sai. E aí, me responda com sinceridade, você já teve que tomar uma decisão sem ter todas as informações? Já precisou agir sem ter certeza? Já sentiu que, se esperasse o cenário ficar claro, o tempo já teria passado? Se sim, parabéns, você já foi líder em tempos de caos. E eu preciso te dizer, o caos não é um problema, é uma constante. O mundo de hoje não dá mais o luxo da estabilidade. A Harvard Business Review, ela disse isso com todas as letras. Decisões adaptáveis e rápidas valem mais do que decisões perfeitas e demoradas. Ou seja, esperar demais é uma forma de perder. Quer um exemplo real? Um que dá para sentir? O Airbnb. No início da pandemia, milhões de cancelamentos no mundo inteiro, hóspedes em pânicos e anfitriões desesperados. E aí? Eles decidiram reembolsar os dois lados. Sim, hóspedes e anfitriões, mesmo com prejuízo. Parecia um suicídio financeiro, mas foi estratégia de longo prazo. Sabe o que eles entenderam? No mundo de incertezas, a confiança é o único ativo que não pode ser perdido. E o resultado? Quando o turismo voltou, as pessoas voltaram para o Airbnb. Não porque era mais barato, mas porque era mais confiável. Esse tipo de decisão tem nome na administração. Decisão sob incerteza. É quando o líder precisa agir baseado em valores, cenários prováveis e coragem. Herbert Simon, prêmio Nobel da Economia, chamava isso de racionalidade limitada. A gente decide com o que tem, dentro do tempo que tem, com o melhor julgamento possível. E sabe qual é o maior erro em tempo de caos? Buscar perfeição. Esperar os dados e acreditar que ainda dá para fazer o planejamento de 5 anos. Não dá. O novo líder não é o que controla, é o que corrige rápido, que aprende no caminho, que erra pequeno e avança com humildade. Então, pensa comigo. Quando foi a última vez que você paralisou com medo de errar? Qual foi a última vez que você não decidiu e isso custou mais do que se tivesse agido com coragem? No mundo do inesperado, o maior risco é esperar demais. E é por isso que o verdadeiro líder não é o que decide sozinho, é o que cria um ambiente onde as pessoas podem decidir com ele. Porque no caos, ninguém lidera isolado. Liderança é time, é clima, é cultura de decisão. E falando em cultura, no próximo tópico eu vou mostrar como líderes de verdade influenciam não apenas em decisões, mas em consciências, em ambientes e até no mundo. A gente vai falar agora sobre o que talvez seja a parte mais urgente e bonita da liderança moderna, a consciência social. Se tem uma coisa que o século XXI deixou claro, é que liderar não é sobre entregar resultados, é assumir responsabilidade pelo time, pelo ambiente, pelo impacto das suas decisões. Se você ainda acha que consciência social é um papo de militante ou de post do LinkedIn, deixa eu te colocar no século certo. Não é mimimi, é movimento de mercado. Pesquisas recentes mostram que
77% da geração Z preferem trabalhar com empresas alinhadas com seus valores. Mais de 60% dos consumidores desistem de marcas que não se posicionam. E investidores estão migrando bilhões para fundos sustentáveis com foco em ESG. Ou seja, propósito não é brinde institucional, é estratégia de sobrevivência. Na administração, isso se conecta com um conceito de ESG, ou, traduzindo, meio ambiente, responsabilidade social e ética corporativa. E sim, isso é tão parte da liderança quanto gerir orçamento ou motivar a equipe. Sabe por quê? Porque no fim do dia, a pergunta não é mais só quanto sua empresa lucra. A pergunta agora é quem se beneficia e quem paga a conta do seu sucesso. Quer um exemplo? A Ben Jerry's. Enquanto a maioria das marcas hesitava em falar sobre racismo, eles colocaram a cara. Não foi com uma campanha bonitinha, foi com posicionamento, com ação, mudança de políticas internas, investimento em causas reais. Sabe o que aconteceu? Crescimento de vendas, reforço de marca e um respeito que não se compra com verba publicitária. Porque hoje, no mundo de líderes sérios, omissão também comunica e neutralidade é um lado. Isso tudo está ligado ao que chamamos de capital moral corporativo, o que pode ter os melhores indicadores financeiros, mas no primeiro abalo é o seu capital moral que vai segurar ou derrubar a sua reputação. E não se engane, cultura organizacional não é uma questão de manual, é o que o líder tolera no café da manhã. Então, eu vou ser direto com você. Se sua liderança ignora o impacto social, ela está com os dias contados. Porque no mercado que se forma agora, liderar com consciência não é opcional, é o mínimo. Você quer liderar para aparecer ou você quer liderar para permanecer? Escolha, e escolha logo, porque o tempo do discurso vazio já acabou. Vamos fazer um exercício rápido? Pergunte para uma jovem de hoje. Você compraria de uma empresa cujo CEO humilha funcionários em público? Você apoiaria uma marca onde líderes fazem piadas machistas, homofóbicas ou racistas no corredor? E todo mundo finge que não ouviu? Você continuaria cliente de uma empresa que lucra milhões, mas demite em massa para manter bônus da diretoria? Na década passada, essas perguntas nem eram feitas, porque a regra era, se dá lucro, tudo bem. Mas hoje, isso custa caro, custa reputação, custa talentos, custa clientes, custa mercado. Porque no fim do dia, lembre, a pergunta não é mais só quanto a sua empresa lucra. A pergunta agora é quem se beneficia e quem paga a conta do seu sucesso. E agora eu quero falar com quem tem fome de construção, com quem não fica esperando tudo melhorar, com quem entende que o futuro não se recebe, se constrói. Vamos falar sobre o líder empreendedor. Mas antes um alerta, empreender não é plano B, de quem ficou sem saída, é plano A, de quem enxerga oportunidades onde os outros só veem problemas. Segundo o Sebrae, o Brasil tem mais de 30 milhões de empreendedores. É o 7º país com a maior taxa de empreendedorismo no mundo. Mas atenção, 54% desses empreendedores não têm CNPJ. 70% começam por necessidade, não por oportunidade. E a cada 10 negócios, quase 6 fecham antes de completar 5 anos. E sabe por quê? Porque muita gente começa com coragem, mas sem plano. Agora, eu preciso que vocês entendam. Embora esse mundo contemporâneo, ele precisa de de você gerir o caos e etc. Eu preciso falar uma coisa que muitas vezes ninguém gosta de ouvir. Coragem sem método vira cansaço. Sonho sem estrutura vira frustração. Empreender é sim ter visão, mas também é gestão, estratégia, processo e aprendizado. Quer empreender de verdade? Então aprenda a construir um plano de negócios. É isso que separa eu acho que vai dar certo do eu sei por onde começar. E o que é um plano de negócio? Para você, líder empreendedor.
É um documento que descreve sua proposta de valor, seu público-alvo, seus canais de venda, estrutura de custos, projeções financeiras, concorrência e plano operacional. Sabe onde você encontra modelos gratuitos e completos? Por exemplo, no Sebrae, no Portal do Empreendedor, no INPI e até mesmo no próprio Canvas da FGV. E se você ainda acha que isso é coisa de quem vai abrir empresa, lembre-se, grandes empresas começam com grandes perguntas. Você pode até ter um negócio, ou você pode ter um legado. A diferença é que legado tem estrutura, tem método, tem consistência. E isso se aprende, isso se constrói. Quer um exemplo de quem começou pequeno e estruturou todo o seu crescimento? George Paulo Lemann. Isso. Hoje um dos homens mais ricos e influentes do Brasil. Mas lá atrás o segredo não foi só visão de longo prazo, foi gestão baseada em meritocracia, governança, eficiência e formação de lideranças. E sabe o que ele fala até hoje? Sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno, mas sonhar grande com método muda o jogo. Então, se você está aí com uma ideia na cabeça, coloque ela no papel, valida, conversa com o mercado, escuta o cliente, prototipa, corrige, melhora, seja um líder que entrega valor real. E se você não sabe por onde começar, procura apoio. Aqui no Centro Paula Souza, com os seus professores, com os agentes de inovação, no Sebrae, em editais de inovação, em redes de mentores. Só não começa no escuro, porque o mundo já está cheio de gente tropeçando. Liderar é empreender, e empreender é executar um sonho com método, é transformar visão em valor, é impactar o mundo com algo que só você pode entregar. Então eu te pergunto, você está sonhando bonito ou construindo certo? Porque coragem sem plano é fogo de palha, mas coragem com estratégia é um líder, é uma fogueira que ilumina gerações. Um outro exemplo de liderança que precisamos nessa escola de inovadores desenvolver. Você que já passou por tantos conceitos, agora nós entramos no líder influenciador, no líder empreendedor. Agora você precisa liderar projetos. Nós vamos entrar em um dos territórios mais práticos da liderança, que é liderar projetos. Mas antes de mais nada, deixa eu fazer uma distinção aqui. Ter uma boa ideia não é um projeto. Fazer um esforço também não é um projeto. Projeto é transformar uma ideia em uma entrega, com método, prazo, time, com resultado. Se liderar é influenciar, liderar projetos é influenciar com entrega. É você pegar o invisível, a ideia, o sonho, o problema, e transformar em cronograma, em escopo, em ação coordenada. Na engenharia de projetos e na administração, a gente chama isso de Project Management Institute. É a maior referência internacional em gestão de projetos. E você sabe como eles definem projetos? Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Ou seja, tem início, meio e fim, tem objetivo claro, tem restrições de tempo, custo, qualidade e precisa de alguém para liderar o processo até a entrega final. E esse alguém é você. Para liderar um projeto de verdade, você vai precisar dominar pelo menos 5 áreas essenciais: escopo, o que precisa ser feito, tempo, quando cada etapa precisa ser entregue, custo, quanto custa, quanto pode investir, qualidade, como garantir que a entrega atenda o propósito e 5, equipe, quem está com você e como pode alinhar as pessoas ao plano. Você pode usar ferramentas como Canvas de projeto, 5W2H, Gantt, Kanban, Scrum ou simplesmente um bom cronograma como o Google e planilhas. Mas o que você não pode é ser líder que só entrega desculpa. Projeto sem entrega não existe, só existe no imaginário e no campo das ideias. E não pense que isso é coisa de multinacional. Você pode estar no Grêmio Estudantil, numa ONG, num grupo de faculdade. Se você tem um problema e quer gerar solução, você precisa de gestão de projeto. Quer mudar a cultura da sua escola? Faz um projeto. Quer gerar um impacto na sua comunidade? Crie um plano com escopo, cronograma, meta e parceiros. Quer organizar um evento? Gente, isso é um projeto. Quer um exemplo real?
Pega o exemplo da Campus Party. Ela começou com um encontro de nerds na Espanha. Hoje é um dos maiores eventos de tecnologia no mundo. Como ela cresceu? Gestão de projetos em alto nível, planejamento logístico, engenharia de patrocínios, gestão de equipes, redes de cronogramas, metas e resultados. Por trás do palco tem gestão, por trás da ideia brilhante tem engenharia de projeto. Líder bom sonha, líder de projeto entrega. E o melhor de tudo, você pode aprender isso, você pode se formar nisso, você pode liderar projetos mesmo sem crachá. Começa com organização, com método, com ferramentas e com a coragem de dizer: eu sou o responsável por essa entrega e não vou apenas fazer, eu vou coordenar, conectar, cuidar do tempo e entregar com qualidade. E sabe quando você descobre que é um líder de projetos? Quando algo que só existia na sua cabeça ou nas cabeças das pessoas se torna algo que muda a vida delas através da sua entrega. Porque no fim do dia, liderar projeto é isso, é fazer a travessia entre a ideia e a entrega. E se tem uma coisa que o mercado valoriza, é gente que promete pouco, planeja certo e entrega muito. Bom, acho que agora eu já posso caminhar para o final dessa aula sobre liderança, né? Acho que eu já consegui trazer ali uns conceitos do passado, conceito de futuro, tanto do ambiente contemporâneo, como também dos novos líderes deste momento. Depois de tudo que você ouviu, chegou um momento em que a resposta para essa aula não vem de mim, vem de você. E você lidera o quê? Por que você ainda acha que pode só seguir o fluxo? Se você pensa isso, eu tenho más notícias. O fluxo nunca leva para o topo. O fluxo leva para a média, para o confortável, para o previsível. E a média, meu amigo, é o lugar onde as ideias morrem em planilhas não executadas. Hoje, nessa aula, você aprendeu que o líder herói ficou no século passado. Os superpoderes de hoje são invisíveis, mas inegociáveis. O caos não pede licença para entrar. E quem não sabe decidir será sempre uma consequência das decisões dos outros. Você viu que empreender não é sobre sobreviver, é enxergar antes. E que projeto não é esforço, é engenharia. Você descobriu que liderar é estar presente, mesmo quando a luz cai, mesmo quando ninguém reconhece, mesmo quando todo mundo recua. E nesse momento, você ainda está com a sensação de acho que ainda não estou pronto. Saiba que pronto é o nome técnico que a mente dá para procrastinar com argumentos bem embasados. Aliás, tem gente que monta uma tese de 40 páginas para justificar porque ainda não começou. Mas deixa eu te dizer que excelência não nasce do convencimento, ela nasce da coragem, mesmo com 3% da bateria e nenhuma garantia de Wi-Fi. Então, pela última vez eu te pergunto, você lidera o quê? Não precisa responder agora, porque no fim das contas, não são as respostas que definem os líderes, são as entregas. E se você achou que ainda tinha mais aula, mais explicação, mais motivação, é porque talvez você ainda esteja esperando alguém liderar por você.